Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí uma polêmica que está relacionada aí a essa questão do gramado. O Flamengo falou uma coisa, o Palmeiras falou uma outra coisa. Vamos tentar repercutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu vou começar aqui esse vídeo falando de uma matéria aqui que eu separei, a matéria do GE. Aí tá aqui o Leonardo Lourenço, né, e Rafael Zarco. E aí falando de um congresso, não sei se o nome certo é congresso, é uma reunião, né, uma reunião dos clubes, né, da CBF com a CBF, onde esses clubes pediram, né, o fim desses gramados sintéticos, né, até uma próxima reunião de 2026. Quer dizer, o gramado sintético é algo ainda muito polêmico aqui no Brasil e os clubes que são favoráveis, né, eles têm uma posição mais favorável, principalmente em relação ao custo econômico, né, isso facilita bastante ali para você fazer shows, fazer renda. E agora os clubes que não têm esse gramado sempre reclamam ali, principalmente jogadores, né, jogadores que já vieram da Europa. Já aconteceu, por exemplo, o Neymar, por exemplo, de não querer jogar em um desses gramados, o Luizito Soares, quando atuou aqui no Brasil. Enfim, os jogadores reclamam. E aí quem endossa agora isso ultimamente tem sido o Flamengo, né? E tem um pouco dessa carga, dessa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Vamos ver o que essa reportagem aqui do GE falou, né? Então, aqui, de acordo com a reportagem, né, esses dirigentes eles querem um estudo que envolva aí a opinião dos atletas, né, que tenha um peso sobre o tema, né? A confederação vai retomar essa discussão em fevereiro, né? E aí os dirigentes e parte dos clubes da Série A participaram desse conselho, né, que aconteceu lá na quinta-feira, no Rio de Janeiro, né? No dia 11 de dezembro de 2025, que suspende, né, essa homologação dos novos gramados sintéticos, né, até que um estudo produzido com uma decisão sobre o assunto, né. A CBF tem essa questão no Campeonato Brasileiro desse ano, de 2026, né, você vai ter ali vários clubes que subiram, vários não, mas pelo menos ali 2 dos que subiram tem gramado sintético, né, que no caso o Atlético Paranaense e a Chapecoense, além dos tradicionais aí da Série A que já tem, que tem o gramado sintético, como Atlético Mineiro, como Palmeiras, né? E então, assim, é uma situação um pouco delicada, um pouco chata sobre isso, né? Bom, então era isso aí, essa reportagem, né? Então aqui já também na reportagem fala que não será a primeira vez que a CBF promete estudar sobre o tema, né? Então sempre fica esse questionamento, né? O rebaixamento também sempre é uma discussão, porque às vezes cai em 3, muita gente pede que caiam 3 clubes, né? Não caiam 4, enfim, é uma discussão muito grande. Bom, vamos conversar um pouquinho do que postou aqui, do que falou tanto Flamengo como Palmeiras, né? O que eles postaram lá nas suas redes sociais. Então o Flamengo fez um post e depois o Palmeiras respondeu. Então no post aqui do Flamengo, eles fazem colocaram lá no Instagram, eu vi lá no Instagram, então eles colocaram 7 fotinhas ali falando, né, grama ou plástico, né, o que é fato ou o que é fake sobre o uso de gramados de plástico no futebol. É engraçado também sobre esse termo, né, o Flamengo sempre se refere ao termo gramado de plástico, né, enquanto o Palmeiras fala gramado sintético, né, no final das contas é um gramado de plástico, né, mas o plástico seria um nome ali mais vulgar ali desse tipo de gramado, né? E aí, de acordo com o post aqui do Flamengo, no fato 1, né, o Flamengo protocolou junto à CBF uma sugestão detalhada de mais de 20 páginas com metodologia de avaliação, parâmetros técnicos, recomendação de melhorias estruturais para a evolução gradativa dos gramados brasileiros de 26 até 2029. Isso é muito interessante, isso já acontece na Europa, né? Você tem um padrão de gramados, né? E nas principais ligas não é aceito esse tipo de gramado, né? O gramado sintético. Então a gente vê que a qualidade dos gramados na Europa é muito superior ao Brasil. Aí tem uma série de questões técnicas aí que envolvem isso, né? Eu já conversei com alguns profissionais dessa área, principalmente na agronomia, né? E
não é tão simples aqui no Brasil quanto parece, né? A princípio a gente pensa, poxa, o Brasil tem mais sol do que a Europa, então você teoricamente teria mais condições de uma gramínea crescer mais tranquila ali e tudo mais, mas aqui está mais sujeito a doenças do que na Europa não teria tanto, né? Então, vamos dizer, na grama ali você tem algumas doenças, principalmente doenças fúngicas que vão acontecer ali no gramado e isso prejudica bastante. Então, assim, existe uma ciência por trás de cultivar o gramado, mas não é nada impossível, né? A tecnologia hoje é muito avançada, informação, conhecimento, adubação, controle de praga, de doença, na parte de fitotecnia, né, de agronomia, parte agronômica de construção de gramados, então é possível contornar isso, né? Bom, aí o fake aí que o Flamengo coloca, a proposta do Flamengo trata exclusivamente de retirar os gramados de plástico, né, sem um processo de melhoria dos gramados naturais, que essa é uma questão do Palmeiras, né? O Palmeiras fala que é melhor você ter um gramado sintético de qualidade do que você ter esses gramados naturais ruins. Isso aí é fato, obviamente, né? É muito melhor você jogar num gramado sintético que ele seja regular, todo certinho, do que você jogar em gramado natural todo esburacado. Mas a proposta é que não tenha esses gramados esburacados, né? Bom, fato 2. O Flamengo sugere um processo gradativo de substituição dos gramados sintéticos por naturais ou híbridos, né, ao longo de 2 anos para a Série A e 3 anos para a Série B. Isso é algo muito interessante. O gramado híbrido também é um fato interessante. A gente tem um caso aí específico que é o gramado lá da Arena Itaquera, lá do Corinthians, né? É um gramado híbrido, né? No meio daquela grama natural, você tem ali uma grama sintética. Então, uma técnica avançada que se tem. E aí você vê que ali no gramado, por exemplo, da Arena Itaquera, você tem uma certa qualidade do gramado. Não é um gramado 100% natural, um gramado híbrido, mas que é melhor do que o gramado do Palmeiras, por exemplo, que é um gramado completamente de plástico, do Atlético Mineiro, né? Enfim. A propósito do Flamengo, né, o Fake 2, né, quer uma mudança imediata que prejudica economicamente os clubes que têm gramados sintéticos. Bom, o Flamengo apresentando aqui argumentos até bem sólidos, né? Se é para machucar feio, a bola podia ser de ferro, né? Fato 3. Aí eles colocam ali meio que uma provocação, né? A maior parte dos estudos tem fortes indicativos que os gramados sintéticos aumentam o risco de lesões mais graves, como rompimento de ligamentos e entorse de joelhos por causa da atração e maior impacto no corpo do atleta. Fake 3. Negar os riscos do sintético, ignora as evidências, estudos, identificam microplásticos, PFAs e outras substâncias tóxicas, benzeno, eftalatos, metais pesados em gramas sintéticas, além de oferecer maior risco de lesão. Então, ou seja, por esses dois lados aqui são assuntos bem polêmicos, porque o Palmeiras, depois a gente vai discutir aqui sobre o Palmeiras, o post que a Leila Pereira fez e depois o Palmeiras replicou, né? Mas primeiro quem postou foi a Leila Pereira. Então existe alguns estudos que falam que o gramado sintético ele provoca mais lesões, né? Acho que tem estudos lá, principalmente nos Estados Unidos também e na Europa, né? Principalmente. Nos Estados Unidos, lá nos campos de futebol americano, né? Evidenciando isso. E essa questão dos microplásticos, né, que podem ser ali prejudiciais, né, o atleta ficar tendo contato ali com aquelas substâncias ali que são teoricamente ali tóxicas e tudo mais. Então o que acontece? Sempre que eles falam aqui no Brasil sobre isso, nenhum deles colocam assim uma referência sólida desses estudos. Por exemplo, é uma pesquisa que foi publicada na revista tal, no ano tal, que estudou com essa metodologia, pesquisou de tal maneira e obteve o resultado. É sempre assim, estudos, né? Então, assim, é muito genérico. Eu acho, inclusive, que a CBF e os clubes deveriam financiar estudos, né? Aproximar de universidades, de faculdades de educação física, de estatística, enfim, de cientistas mesmo sérios aqui no Brasil e fora do Brasil e conduzir esses estudos, né? Conduzir essas pesquisas, esses experimentos para tentar ali mostrar ali os pontos de vista. Então, assim, teoricamente, se tem esse estudo, né, de que provoca mais lesões no gramado sintético, né? Bom, aí a gente tem o fato 4 aqui do Flamengo. Os atletas, em vasta maioria, se manifestam contra o gramado sintético, mesmo os dos clubes que têm essa superfície, em especial jogadores de destaque.
fake, os atletas não sentem os impactos físicos e esportivos em jogar uma superfície não natural do esporte. Com certeza isso aí eu também acho que é fato, né? Acho que todo mundo que já jogou bola, com certeza você jogar bola num gramado natural, bem feito, regular, é muito melhor do que você jogar num gramado sintético, né? Sem sombra de dúvidas. E esse fato que os jogadores reclamaram, isso é muito evidente, né? Você tinha o Dudu lá no Palmeiras que falava que não tinha nada a ver, depois ele veio para o Cruzeiro, primeira coisa que ele falou que o gramado era muito ruim. Enfim, os jogadores reclamam sim, isso é um fato. Aí o Flamengo coloca aí também mais uma provocação, né? Se queremos o melhor, não jogamos no artificial. E o fato 5 aqui que eles colocam, as superfícies sintéticas esquentam muito mais que a grama natural, até 30 graus, em alguns casos acima de 60 graus sob sol forte, aumentando o risco de insolação, cansaço extremo e queimaduras por atrito. Fake, o Flamengo não se importa com a saúde dos atletas, a equipe de arbitragem que atua no sintético, além de negar riscos químicos, evidenciam como estudos que identificam microplástico, PFAs e outras substâncias em gramas sintéticas com potencial impacto à saúde. Então os caras fazendo meio que uma defesa também deles ali, né, uma autodefesa, o Flamengo não se importa, enfim. Mas, novamente, eu bato nessa tecla. Então, por exemplo, esse fato 5 de que as superfícies sintéticas esquentam mais, a gente tem uma suposição que sim, eu também suponho que isso seja verdade, mas precisa de ter mais robusto essas argumentações. Onde que estão as referências disso? Segundo o estudo de tal autor que fez uma pesquisa e mediu com termômetro tal, em tal localidade do planeta, em tal cidade, em tal tipo de gramado sintético, em tal tipo de grama natural, e comprovou que as temperaturas são essas e as temperaturas no sintético são aquelas. Enfim, é muito vago tudo isso, porque a gente está falando de uma decisão que ela vai envolver ali milhões e milhões de reais, até milhões de dólares, né? Porque a gente pensar nesses jogadores aí, e nas contratações, nas movimentações financeiras que esses clubes fazem, são movimentações financeiras internacionais, enfim. Então, uma decisão como essa tem que ser uma decisão extremamente técnica, né, pautada ali em conceitos técnicos, científicos, não ser simplesmente uma coisa de achismo, de evidências assim que a gente supõe que sejam, né? Então, eu acredito que o Flamengo tem razão nisso que está falando, mas precisa ter uma proposta mais robusta no que diz a comprovação científica do que está falando, né? Bom, aí o fato 6 aqui do Flamengo, se eu não me engano, acho que é o último, né? As principais ligas de elite, Inglaterra, Espanha e Alemanha, exigem grama natural na primeira divisão e a UE já definiu banir o enfio plástico, né? O microplástico nesses campos até 2031, refletindo uma tendência global de restrição. Estão falando que a União Europeia aí meio que está restringindo isso, né? Isso eu acredito que também seja fato, né? O fake. Dizer que jogadores de alto nível amam o sintético. Eu também acho que isso aí não dá para falar uma coisa dessa, né, cara? Quem que ama jogar no sintético? Novamente, se você tem um gramado ruim, como a gente tem aí na Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, às vezes estaduais, né? Tirando os estaduais, mesmo estaduais do Sudeste, né? A gente pegar, por exemplo, o Campeonato Mineiro, às vezes o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, você tem um padrão melhor de gramado, mas às vezes você vê na primeira divisão desses campeonatos estaduais do Sudeste gramados horríveis. E aí a gente pensar no Norte, Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, pode ser que a coisa seja um pouco mais... o gramado ainda tem uma qualidade pior. Então, nessas condições, é evidente que seria melhor um gramado sintético, né, você jogar. Agora a gente está falando da Série A do Campeonato Brasileiro, da elite do futebol nacional. E não é qualquer liga, né? É uma liga que tem uma certa relevância mundial. É um país que tem grandes times, tem uma tradição muito sólida no futebol. Bom, aí o Flamengo fez essa publicação, o Palmeiras rapidamente respondeu. Vou tentar abrir aqui a publicação do Palmeiras. Aí a Leila Pereira já rapidamente já respondeu, né? E colocando, né? Sintético ou buraco? Fatos, não fake news sobre o uso de campos artificiais e naturais no futebol brasileiro. Então o Palmeiras já colocando aí uma posição, sendo firme na sua posição, né? Já
rebatendo na hora ali o Flamengo, né? No mesmo dia, né? Talvez poucas horas depois, né? Aí eles colocam aqui que a média anual de lesões nos clubes da Série A 2020, ano de instalação dos gramados sintéticos no Allianz Parque, é 2024. Então pegou esses dados aí e colocou ali a fonte, dados extraídos de levantamentos realizados pelos espião estatísticos do GE. Enfim, né? Eu acho que não é uma referência muito sólida, é uma referência jornalística, mas não é, novamente, eu insisto nisso, não é uma referência científica, né? É uma referência simplesmente jornalística, né? Espião estatístico do GE. Média anual de lesões dos clubes da Série A. Então, vamos lá. O Palmeiras teve 28, Atlético Mineiro 29, Atlético Mineiro 33, Atlético Paranaense 29. Bom, a gente vê aqui por esse gráfico aqui do Palmeiras, por essas informações aqui do Palmeiras, já fica evidenciado o seguinte, olha aí, a gente vê que o Internacional, que é notadamente um dos melhores gramados do Brasil, talvez seja o melhor gramado do Brasil, o gramado lá do gigante lá da Beira-Rio, gramado lindo, muito bem cuidado, o Internacional tem mais lesões. E o Bragantino também, né, tem um ótimo gramado, tem um número alto de lesões, 40 lesões, né? Então, ou seja, Bragantino, Internacional, que tem os melhores gramados do Brasil, são os times que têm mais jogadores lesionados. E aí, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que tem gramado de plástico, sintético ou plástico, né, tem menos lesões. Evidentemente aqui é uma coisa que já está ali tendenciando, né? Tava falando, pô, tá nos levando a crer em um determinado resultado que é o contrário do que diz, né? Vamos dizer, pelo esse estudo aqui do Palmeiras, o gramado sintético então faz até bem para os jogadores, né? Já que tem menos lesões do que o gramado natural. Bom, novamente eu insisto nessa questão, que base científica tem esses dados, né? De onde você tira essas informações, qual a veracidade disso? Será que de fato a gente consegue afirmar que é dessa maneira que os gramados sintéticos lesionam mais a partir desses dados aqui? São dados suficientes para a gente chegar nesse resultado? Então são números ali questionáveis na minha opinião. Bom, aí eles seguem falando aqui, a incidência total de lesões, né? Média de lesões abaixo da média europeia. Então, o Palmeiras tem uma média de 3,35 lesões. Isso aqui também não sei se é por temporada. Lesões por 1.000 horas de exposição, né? Tem essa referência aí. Contra 4,5. Então, o Palmeiras tem um nível de lesões abaixo da União Europeia, né? Aí colocou aqui também incidência de lesões em treinos, né? Novamente, o Palmeiras tem um índice de incidência menor que a União Europeia. Os dados do Núcleo de Saúde e Performance, né? Esse Núcleo de Saúde e Performance, imagine que seja o núcleo lá do clube. Também é questionável, né? Novamente, a gente tem que se pautar em questões científicas e técnicas, né? Existe um estudo sobre isso que foi publicado em uma revista científica de qualidade, que é atestada pelos pares, né? Não conheço. Então, assim, você chegar e a partir de um centro de performance do clube, você dá esse resultado, você dá esses números aí, é questionável. Outra coisa também, né? Por mais que esses dados sejam reais, que o Palmeiras está falando isso, para quem conhece um pouco de estatística, isso é uma amostra, né? Um dado. Será que esses dados não estão ali viciados? Será que se a gente pegar 5 clubes que têm gramado sintético e jogam treino em gramado sintético contra 5 clubes aleatórios que têm grama natural, será que o resultado vai ser o mesmo? Às vezes foi uma questão de sorte, de acaso de esses resultados aparecerem dessa maneira, mas se a gente for fazer um estudo mais amplo, né, o resultado seria diferente. Por isso é importante esse rigor científico nessas análises, né? Bom, o total de dias perdidos por atletas, né? Então o Palmeiras ele tem uma média de 854 dias contra 1.000 dias, né, até 1.200 na Europa. Dado também do NSP, né?
E aí, eles colocam aí algumas notícias de jornal, né? Será que a grama do vizinho é realmente mais verde? Torcedores do Flamengo detonam o gramado do Maracanã. Horrível. Gabigol do Flamengo critica gramado do Maracanã. Beach Soccer. Flamengo, staff de Bruno Henrique atribuiu lesão ao gramado amador do Maracanã. Mesmo depois de vitória, Tite detona o gramado do Maracanã. Ou seja, a gente já vê que é uma briga pessoal. Ninguém está importando realmente o futuro do futebol brasileiro, com melhoria de gramado, com nada disso. É uma questão pessoal. A gente vê que o canhão ali da Leila foi voltado completamente ali para o Maracanã. O Maracanã tem momentos que tem gramado ruim? Tem. Por causa que tem muitos jogos, né? Às vezes Fluminense e Flamengo dividem o Maracanã, às vezes o Vasco joga lá também, às vezes tem evento. Então, assim, é um gramado que sofre. Mas, assim, não acredito que é o pior gramado do Brasil. Tem gramados até piores do que o Maracanã. E evidente que a discussão é essa, né? A gente ter um gramado ruim de um natural não é melhor que uma grama sintética, né? Mas a questão é melhorar a grama natural de todo o país, né? E terminar com a sintética. Não seria essa questão de levar só para o lado do gramado natural ruim. Os gramados naturais são ruins, vão melhorar, né? Então a gente vê que tem realmente essa rivalidade. Bom, aí segue aqui o Palmeiras, né? Show deixa marcas no campo do Maraca antes da decisão do Fla e jogo do Flu. Guga culpa campo duro do Maracanã, quer dizer, novamente as críticas voltadas ao estádio lá do Maracanã, então realmente para atingir o Flamengo, né? Delegado da Comebol critica gramado do Maracanã, né? Comebol multa Fluminense por estado gramado do Maracanã, então novamente só as críticas relacionadas ao gramado do Maracanã, né? São eles que estão dizendo, né? Aí falando dos jogadores, né? Se é para jogar no estádio onde não tem gramado, acaba sendo melhor jogar no sintético. Jorginho, que é jogador lá do Flamengo, né? Olha só. O campo do Maracanã está bastante duro. A sola do pé dói, a coluna. Léo Pereira, também jogador do Flamengo. Isso tudo em 2025, dia 13 do 10, 8 do 2, começo do ano ali, o Léo Pereira, né? O gramado da Europa hoje é melhor, mais fofo. Sentiu do Maracanã um pouco duro. Samuel Lino, jogador contratado aí a peso de ouro pelo Flamengo. Então a crítica do próprio jogador do Flamengo. Será que o problema deles é mesmo qualidade do campo? O objetivo deles é prejudicar os adversários. Bom, a Leila levantou uma questão aí também que, na minha opinião, é muito séria também. Porque a gente tem essa questão dos gramados aí, essa discussão que é uma discussão muito válida, só que existe essa atual rivalidade grande entre Flamengo e Palmeiras. E hoje quem tem condições de rivalizar em grana, em contratações com o Flamengo, de fato é o Palmeiras. Não tem outro time no Brasil que vai conseguir ali chegar no nível de arrecadação, no nível de contratação que está Flamengo e Palmeiras. Pode ser que essa conjuntura muda daqui a alguns anos, daqui 2, 3 temporadas, mas atualmente é essa rivalidade. Então, quando essa discussão volta muito para essa rivalidade, eu acho que prejudica, né? Prejudica ali o futebol e o Palmeiras meio que está se defendendo, né? Fica ali na defensiva em vez de tentar avançar. Então, assim, acho que precisa ter mais racionalidade em cima disso, né? Talvez ali a CBF determinar alguns parâmetros, algum plano estratégico para fazer essa mudança, né? Acredito que essa questão da arrecadação dos shows ali, ela é muito forte, muito evidente, né? E isso talvez impacte até num fair play financeiro, porque se a gente pensar um exemplo aqui de Minas Gerais, o América, por exemplo, né? Que joga lá em Belo Horizonte, muitas vezes o estádio de dependência não dá ali lucro, né? Fica ali 0-0 ou fica no prejuízo. Se o América decidir fazer um gramado de plástico e transformar a Arena Independência em uma casa de show, pode ser que sua receita aumente, mas vai diminuir ali a qualidade do futebol e o nível ali do jogo, né? Então, o América, por exemplo, está deixando de arrecadar essa grana que Atlético Mineiro e Palmeiras estão arrecadando. Então, na minha opinião, deveria se colocar ali um teto de gasto, né, o que for durante um período,
durante 3 a 5 anos, durante um período de adaptação, e durante esse período, que seja 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, o valor específico, o que passar desse valor, o clube fala, eu quero investir mais, invista na base ou invista no futebol feminino, mas evitar esse tipo de confronto no sentido de trazer essa rivalidade, porque a Leila ali tem razão de estar se defendendo, porque o Flamengo, de certa maneira, quer ali enfraquecer o Palmeiras, né? Será que o Flamengo realmente está importando com a qualidade dos gramados ou só quer enfraquecer o Palmeiras? Bom, deixe aqui nos comentários sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.